Tá bem. Minha internet está um pouco lenta para vocês? Tá bom. Por enquanto, não. A minha também aqui não é das melhores, não. Uhum. Bom, a Yasmin começou a gravação, então quero dar início. Muito obrigada a todos os presentes. Eu sou a Rafaela Lessa, eu sou a coordenadora do NPJ da Unidade de Niterói, né, Núcleo de Práticas Jurídicas, e dando continuidade, fechando com chave de ouro esse mês da mulher, nós temos aí esse evento lindo com pessoas tão especiais para mim, né? Cujo tema é sororidade, direito das mulheres e violência doméstica. E as nossas convidadas hoje são mais que especiais, que é a doutora Cauane Jéssica, advogada e fundadora da Sororidade Jurídica, uma comunidade no Instagram, que hoje já conta com mulheres do direito do Brasil inteiro, né? Do Brasil e do mundo, que eu já sei que já tem pessoas de outros países também. Ela vai explicar melhor. Temos também a doutora Ana França, advogada e uma das embaixadoras da Sororidade Jurídica, bem como a doutora Maíra Barros, também advogada e também embaixadora da Sororidade. Todas mulheres credenciadas para falar sobre esse tema. E estou muito feliz de receber vocês em nossa faculdade. Agradecer também aos alunos, tanto de Niterói quanto de outros campos, né? Que a gente pode ser alunos de outras unidades. Sejam todos bem-vindos. Ao final dessa palestra, eu vou orientar aos alunos de Niterói sobre como conseguir as horas, né? Vocês vão ter que fazer um relatório e entregar para o seu orientador para sujeitar lá as horas a respeito dessa palestra. Mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para as nossas estrelas do dia. E aí, deixa à vontade, Cauane, para vocês se dividirem como quiserem sobre o tema, tá? Muito obrigada. E só um detalhe. Peço a todos os presentes, tirando as minhas convidadas, que, se possível, deixem o microfone fechado para que não haja nenhuma interrupção na gravação. Também, se quiser fechar a câmera, não tem problema, tá? Então, as nossas convidadas fiquem à vontade aí para participar da forma como quiserem. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Rafaela. Bom dia, turma. Rafa, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento, gerando essa troca de experiências com os alunos acadêmicos de direito aqui da Estácio. E gostaria também de agradecer a doutora Ana e a doutora Maíra por terem aceitado o desafio de estarem comigo hoje, ao meu lado, nessa construção e desconstrução de paradigmas. Bom, meu nome é Cauane Jéssica, conforme a Rafa já falou. Eu sou de Alta Floresta, Mato Grosso, moro em Niterói há mais de 17 anos, sou advogada autônoma e sou a fundadora da comunidade da Sororidade Jurídica. Bom, meu tema hoje de explanação vai ser sobre sororidade. Alguém aqui já ouviu essa palavra? Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, gente, desculpa. Pronto. Alguém aqui já ouviu essa palavra, já praticou a sororidade? Essa palavra diferente, que tem uma sonoridade diferenciada? Se alguém quiser falar rapidinho, se já conhece essa palavra, sinta-se à vontade aí rapidinho, galera. Bom dia, professora. Eu já ouvi, sim. Tipo a união, né, das mulheres, né? Uma defender a outra, procurar, né? Estar presente, né? Porque as pessoas estão muito estranhas, né? Isso, é essa união mesmo. Com quem eu falei agora? Meu nome é Fátima. Oi, Rafael. Fátima, é exatamente isso, né? Sororidade vem do latim soror, que significa irmãs. E antes de adentrarmos nesse tema, eu gostaria de deixar bem claro aqui que os feminismos não são contra os homens. Nós lutamos pela igualdade de gênero. Vale ressaltar que dentro dos feminismos existem diversas vertentes, né? Feminismo liberal, feminismo interseccional, o radical, o feminismo negro, o ecofeminismo, o cyberfeminismo, dentre outros. Os homens precisam compreender que são os nossos aliados nessa luta. A gente precisa de vocês para a gente quebrar os paradigmas da sociedade patriarcal. Os homens também são estimulados a servirem a essa sociedade machista, patriarcal, misógina. Então, eles também, indiretamente, são também vítimas. Não como a gente, que a gente sente na pele, sente no psicológico, sente em todas as esferas possíveis, né? Bom, voltando aqui no significado de sororidade. Assim como o termo frater, que significa irmão,
que deu origem à fraternidade, e soror nos trouxe a sororidade. Então, a sororidade seria o sentimento de irmandade entre as mulheres, empatia e solidariedade uma para com as outras, né? É importante lembrar também que essa união não se aplica na visão romantizada de que todas as mulheres devem ser melhores amigas. Se fosse assim, seria muito incrível, né? Mas nem sempre isso é possível, pois existe incompatibilidade de ideias, inclusive dentro da própria luta feminista, né? Dentro das visões diferentes dos feminismos, o que é normal, né? Porque são coletivos de pensamentos e ideias diferentes. Quero pedir desculpa pela minha voz, que eu estou há 2 semanas gripada e estou, assim, voltando ainda com a minha voz. Então, estou um pouquinho com essa voz de pato ainda, galera. Então, desculpa. Vou parar em alguns momentos para tomar água, porque eu estou muito ressecada ainda com essa gripe, essa virose braba aí. Tá bom? Espera aí. Então, é normal ter essas incompatibilidades dentro dos feminismos. É aí que entra a sororidade. Ou seja, os feminismos, eles vão baixar a guarda um pouquinho com relação às divergências de pensamentos em prol de um bem maior. Pode falar, não é só você, todo mundo tá... Oi? Pode continuar, Rafa? Pode continuar. Foi alguém que entrou na sala com o microfone aberto. Só fechar o microfone. Tá. Aí a sororidade entra como sendo um instrumento de bem maior dentro dos feminismos, né? Os feminismos vão se unir em prol dessa união feminina, né? Em prol da liberdade e da emancipação da mulher, né? Que a sororidade não passa de um movimento político, é uma solidariedade política, é uma responsabilidade social, a gente entender o que é sororidade, praticar a sororidade e quebrar paradigmas dentro da sociedade patriarcal, né? Então, a sororidade tem um papel de fortalecer a luta contra o machismo, contra a misoginia, contra realmente a sociedade patriarcal. Um dos pontos que bate de frente com a sororidade é a rivalidade feminina. O paradigma da rivalidade feminina faz parte de uma construção sociocultural embasada em valores da sociedade patriarcal. Precisamos mudar esse cenário de forma urgente, porque a rivalidade feminina sempre foi estimulada de forma muito estratégica em desfavor das mulheres, com a intenção de enfraquecer a união e a aliança das mulheres, né? Então, sororidade também é ação, partir para a prática, sair da parte virtual, da parte do pensamento teórico e praticar de fato. Não é fácil a gente praticar sororidade, porque demanda uma reflexão interna, mudança de pensamento, de comportamento, de consciência. De fato, é uma responsabilidade social, né? Então, a construção da sociedade, de uma sociedade mais justa, exige a transformação do substantivo em verbo, que é acabar com a rivalidade feminina, né? A competição entre as mulheres, na grande maioria das vezes, tá? Quero deixar bem claro aqui, é por causa da atenção masculina. A mulher, ela compete em prol de chamar a atenção do homem. Nós fomos ensinadas a isso. Então, é uma coisa que a gente... ensinam a gente, né, induzem a gente a agir dessa forma desde lá da infância. Por isso que é importante a gente ter conhecimento, estudar, debater, enfim, quebrar esses paradigmas, desconstruir e reconstruir os nossos pensamentos e as nossas críticas diariamente, né? Então, olhem só o lugar de subordinação que a mulher é colocada, como se a nossa existência fosse destinada a agradar os homens. E esse tipo de construção de gênero serve para que nós nos enfraqueçamos, porque se a gente se une, a gente consegue se fortalecer e se colocar em uma posição de mais resistência, para que possamos conquistar condições materiais de igualdade, e não somente as condições formais que já temos aí ao longo da história, né? Queria até contar uma questão aqui. Quando uma mulher é cancelada na internet, que é o que a gente mais vê, você pode reparar, a maioria dos comentários que estão detonando aquela mulher que já está detonada, que já está caída no chão, são comentários ruins de outras mulheres, o que é péssimo, né? A gente consegue ver na teoria, na internet, como as mulheres são desunidas. Isso é muito ruim para a nossa jornada de conquista de direitos. Então, precisamos compreender o quão maléfico é a rivalidade feminina para a sociedade como um todo, porque atinge todo mundo. Então, a sororidade vem para propor a reflexão e a conscientização da importância sobre a união entre as mulheres. Precisamos substituir a competição
pelo respeito, parar de julgar, parar de julgar a mulher pela forma de se vestir, de se expressar, de escrever, né? Temos que respeitar as diversidades sociais. A gente precisa aprender a conviver numa sociedade diversa. Somos diversos, somos plurais e somos singulares também, cada um com a sua individualidade. Vamos lá. Voltando aqui. A sociedade patriarcal, ela luta contra a desunião das mulheres há séculos. Precisamos entender que a união feminina é a chave, é o antídoto para enfraquecer o patriarcado, para que possamos nos fortalecer e ter a nossa dignidade, o nosso corpo, as nossas ideias, os nossos direitos e a nossa liberdade protegida. A luta das mulheres é sobre a igualdade de gênero, então essa luta é de todas as mulheres. Essa luta é social. A sororidade é um instrumento de luta, pessoal. É um instrumento de luta. É bom a gente frisar isso. E era mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre sororidade, esse emaranhado aqui de ideias. Né? A gente está com o tempo curto, tem umas 3 minutinhos aí, então eu vou falar brevemente sobre a comunidade da sororidade jurídica. Bom, a comunidade da sororidade jurídica nasceu na pandemia, quando eu estava muito desmotivada, né, com toda aquela questão da pandemia, assim como todos nós. E eu era recém-formada, eu estava ganhando um salário super irrisório no escritório que eu trabalhava. Aí pedi demissão e estava super desanimada e tive a ideia de criar a comunidade. Criei e acabei criando um convite também e comecei a mandar para várias acadêmicas de direito e mulheres do direito. O retorno foi super positivo e o convite tratava-se sobre elas contarem as experiências delas como mulheres do direito e, no final, deixarem uma mensagem de incentivo para a mulher que fosse ler aquela história. Hoje, a Sororidade já postou mais de 1.100 relatos de mulheres do Brasil inteiro. São histórias assim reais e únicas, singulares. E daí a gente também tem embaixadoras espalhadas pelo Brasil inteiro e também em Portugal, Estados Unidos e na Espanha. A gente também tem o Clube do Livro. Cauane, Oi. Depois coloca no site, no chat aqui, o @ de vocês, a sororidade, para que se os alunos quiserem lá conhecer, ver os depoimentos dessas mulheres advogadas, tá? Ô, Rafa, para mim o bate-papo tá bloqueado. Só para quem é aluno, eu acho. Eu vou colocar. Está bloqueado. Ela. Então, é porque acho que vocês são convidados. Eu vou tentar aqui. Pode deixar, então, que eu faço. Podem seguir a gente. É sororidade.jurídica. E os homens são muito bem-vindos também para convidarem amigas do direito, esposa, filhas, amigas que são acadêmicas de direito, que são do direito, são juízas, defensoras, e convidem elas para participarem também da sororidade, porque ali a gente compartilha muitos conhecimentos jurídicos, né, com relação a todos os temas relacionados às mulheres. É importante a gente compartilhar conhecimento. Conhecimento é poder, conhecimento liberta, conhecimento é um instrumento de revolução social. Bom, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção, galera. Desculpa estar falando muito rápido, né? Rafa, muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui hoje com vocês. Desculpa qualquer coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda mensagem que eu procuro pesquisar, procuro perguntar para alguma professora que tenha mais conhecimento do que eu. E é isso, galera. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você falou uma coisa muito importante, Cal. Eu chamo de Cal porque ela já é minha amiga. Eu adorei essa prancha de surf aí atrás, esse remo, porque elas são mulheres remadoras. Então, se vocês têm interesse também, está tendo um projeto só para mulheres em Niterói, ali no Clube da Boa Viagem ali. Se vocês quiserem se chegar, fiquem acompanhando o Remada Delas também, que é um evento para mulheres que remam, que não remam, que falam sobre acolhimento, enfim, vários temas. Então, muito obrigada. E você falou uma coisa importante, que é a participação dos homens. Sim, porque são nossos aliados. Fortalecerem se os homens não forem os nossos maiores aliados. Tá? Então, obrigada a todos os presentes aqui. Dando seguimento aí às doutoras. Oi, eu sou Ana França, eu sou advogada, atuante na área de família, consumidor, violência doméstica e agora também fazendo advocacia extrajudicial, né? Que é uma área que está bem importante, em voga e é uma maneira mais rápida, né, de a gente ganhar dinheiro, né, para os novos advogados que estão aí se formando. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre leis que toda mulher deveria saber. É claro que eu não vou conseguir falar sobre todas as leis aqui. Vou falar sobre algumas aqui que eu já fiz até um post
Depois eu peço para a Rafa colocar. Obrigada, Rafa, pelo convite. Então, eu vou começar falando sobre a lei de importunação sexual, né, que eu acho que é a que está mais em voga aí, que é qualquer ato de cunho sexual realizado sem consentimento da vítima, né, com a intenção de fazer o próprio prazer. E aconteceu lá no Big Brother, né? Acho que quase todo mundo viu, mesmo quem não vê Big Brother, ficou sabendo pela internet, né? Que um cara passou a mão na mexicana e o outro tentou imobilizá-la, né? Como se... Aí algumas pessoas até falaram, mas olha a vestimenta dela, a roupa. Gente, independente da roupa que a mulher esteja, isso não é uma autorização para o cara passar a mão na mulher, para o cara chegar na mulher. A nossa roupa não é um convite. Porque, então, quer dizer que eu não posso ir para a praia de biquíni? Na praia eu estou de biquíni. Então, não é por aí. Os homens precisam aprender a respeitar a mulher. A mulher disse não, então você não tem que agarrar a mulher. E eu queria lembrar, né, que uma vez, quando eu era adolescente, eu estava numa boate e o cara forte, ele chegou, me pegou assim pelo rosto e me beijou à força. Sabe? Eu não tive nem o que fazer, porque o cara era grande, forte. A única coisa que eu consegui fazer foi morder a boca dele com bastante força, também de raiva que eu fiquei dele. E uma outra vez eu estava numa boate e, tipo, estava de calça jeans, né? E aí a pessoa fala assim, mas também tá com saia curta. Independente se eu estivesse com saia curta. Eu estava de calça jeans e o cara passou a mão na minha bunda. Aí eu peguei e eu dei um tapa na cara dele na mesma hora. Assim, depois que eu dei um tapa, eu falei, ai meu Deus, ele vai me bater. Né? Mas foi assim, uma coisa, ação e reação. Né? Então, assim, homens, por favor, se a mulher disse não, não insista, parte para outra. Não tem por que ficar ali em cima da mulher se ela disse não. E acontece também muito isso dentro dos transportes públicos. Então, como é que prova isso? Foto, vídeo, testemunha e denuncia. E outra coisa que eu queria falar, muita gente confunde a importunação sexual com assédio. O assédio tem a ver com situação de hierarquia. Como assim? Aluno com professor, patrão e empregado, isso sim seria assédio, tá? A outra lei que eu gostaria de falar, é em inglês o nome, eu não sei falar muito bem inglês, é Stilfing, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. É a Lei 12.015 de 2009, que é o ato da pessoa retirar o preservativo durante o ato sexual, sem consentimento da outra pessoa. Como assim sem consentimento? Gente, às vezes acontece, você está lá no clima e você nem percebe, a pessoa tira o preservativo. Isso não pode, tá? E como é que prova isso? A palavra da vítima basta, mas também tem exames ginecológicos que a pessoa pode fazer para estar comprovando isso. E às vezes também, às vezes você conversa com uma pessoa, então pode ter o print das conversas, né? E faz o registro também de ocorrência. Outra lei também que eu vou falar assim rapidamente, que é da Lei Maria da Penha, porque a doutora Maíra irá falar sobre ela, né? Então, eu só gostaria de lembrar com relação à Lei Maria da Penha sobre a violência psicológica, né? Que é uma que que é a que mais acontece e é que as pessoas menos conseguem identificar, né? Porque ela é muito sutil, né? É a questão da manipulação. E também gostaria de chamar a atenção com relação ao estupro marital. Não é porque você é casada, não é porque você tem o seu namorado que você tem obrigação de praticar sexo. Eu estou dizendo isso porque ontem eu vi um vídeo de mulheres que era de uma... Eu não lembro qual era a igreja agora, e elas diziam que elas tinham a obrigação de estar tendo relação com o marido. Não é bem uma obrigação, né? Você faz se você quiser. Ninguém tem obrigação de nada. Porque se for uma obrigação, aí é um estupro marital. E a mulher não é obrigada a nada. E outra coisa que eu queria lembrar, que com relação à medida protetiva de urgência, é muito importante falar, explicar o que você não quer.
Porque às vezes as pessoas colocam só o distanciamento, mas aí o cara fica mandando mensagens pelo Zap, mensagens pelo Instagram, e-mail, então continua perturbando a mulher. E lembrar também do aplicativo Rede Mulher, que tem como você pedir a medida protetiva, e você baixando esse aplicativo não fica ali exposto para a pessoa saber, ele é camuflado. E também falar com relação ao aplicativo 99. Ele dá de graça a corrida para a mulher ir até a delegacia e daí volta, né? Porque às vezes as mulheres não têm nem condições financeiras de estar pegando um carro ou um ônibus naquele momento. Eu queria falar também com relação à lei do feminicídio, que é a Lei 13.104 de 2015, que envolve a violência doméstica e familiar. E ela ocorre só pelo fato da vítima ser mulher, né? A ex-mulher, empregada do lar, amante, filha, neta, sogra, entre as mães. Por gentileza, repete essa última aí, porque eu não escutei direito. Lei do feminicídio. O número? Tá, obrigada. Você quer o número? Não, só o nome mesmo, que eu não tinha escutado. Lei do feminicídio. Tá? E também temos a Lei Carolina Dickmann, que é a Lei 12.737 de 2012, que é quando invadem o seu dispositivo informático, né, para poder destruir dados ou informações ou para obter alguma vantagem ilícita, né? Eu acho que vocês ficaram sabendo do caso dela, né, da Carolina Dickmann, que teve fotos íntimas e conversas vazadas. E eu queria lembrar também da Lei 13.718, que é da revanche pornô, que é quando o casal lá, marido ou namorada, estão namorando e aí eles resolvem fazer vídeos íntimos ou fotos íntimas. Então, assim, meninas, muito cuidado na hora que vocês forem fazer fotos ou vídeos íntimos, porque depois a pessoa pode usar isso contra você. Né? Inclusive, a gente estava conversando com as meninas na roda de conversa no domingo, justamente que eu vi no Twitter, um grupo de WhatsApp que os caras estavam mostrando fotos das suas namoradas, noivas, mulheres, não eram da ex, não, eram das atuais. Né? Eles mostrando fotos íntimas. Então, essa pessoa não ama a mulher, né? Objetifica a mulher não é... Parece um objeto, né, para eles, porque você postar foto da sua própria namorada, da própria noiva, mulher, é absurdo isso. Então, assim, mulheres, muito cuidado. Se for tirar foto, tira do seu celular, não deixa de tirar no do rapaz. Tenta não mostrar fotos suas de tatuagem, piercing, do seu rosto, que não seja fácil de te identificar, né? Às vezes um sinal também de nascença. Então, assim, evite. Mas se não tem como evitar, tenta não tirar foto de tatuagem, dessas coisas assim, para que não possa ser de fácil identificação. Tá? E se forem mandar, também tenta mandar por aquela visualização única. Apesar também que a visualização única, acho que a pessoa consegue tirar um print, né? Então, tem que ter muito cuidado. E para provar, testemunhas, conversas de WhatsApp, tudo isso tem como você estar provando e fazer um registro de ocorrência, tá? Eu queria falar também com relação à Lei Joana Maranhão, que é a Lei 12.650, que ela fala sobre a prescrição de crimes sexuais contra as crianças e adolescentes. O prazo, ele só começa a contar a partir de 18 anos, tá? Aí, quando começou os 18 anos, tem 20 anos para frente para poder estar fazendo a denúncia, né? Por que isso? Porque, às vezes, a pessoa não consegue falar quando criança, quando adolescente, né? Do abuso que sofreu. Então, por isso que eles dão essa idade de 18 anos, né? Porque a pessoa já começa a ter um pouco mais de maturidade para poder estar falando. E tem muitas pessoas que nem conseguem falar, acaba levando essas dores
para o túmulo, infelizmente, mas tem que denunciar. E o nome dessa lei foi justamente por causa da nadadora, que sofreu abuso sexual na infância pelo seu treinador, né? Então, assim, pai, mãe, responsável, muito cuidado com seus filhos, sabe? Prestem atenção no que eles estão fazendo, não deixem eles sozinhos. Na internet também, preste atenção no que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando. É muito perigoso, porque muitas vezes acontece dentro de casa, né? Imagine com quem a gente nem conhece. Então, cuidado, todo cuidado é pouco. E também eu queria falar sobre a lei Mariana Ferrer, que acho que muita gente também viu o que aconteceu, né, que é justamente os atos atentatórios com relação a vítimas e a testemunhas em audiências, que eles pegaram e colocaram fotos íntimas dela, ela de biquíni, ela sensual, justamente para poder humilhar, né, desestabilizar a vítima. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que uma foto sensual tem a ver com o estupro que o cara fez, que o cara cometeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, acho que todo mundo sabe desse caso, que foi da influenciadora a Mariana, que foi dopada e estuprada dentro de uma boate. Então, isso não pode ocorrer. E eu queria falar também, principalmente para as mulheres, né, que na hora de votar, vamos votar em mais mulheres, né? Porque a mulher que sabe o que eu preciso, né? Um homem não sabe o que eu passo. Quem sabe o que eu passo é outra mulher. Então, na hora de votar, vamos votar mais em mulher, porque ela vai fazer leis melhores para a gente. É claro, não vamos votar em qualquer mulher. Mulheres que tenham a mesma pauta que a gente, né? E homens, a gente também precisa da ajuda de vocês. A gente é feminista, mas a gente não tem nada contra homens, pelo amor de Deus, tá? A gente não tem nada contra vocês. A gente precisa da ajuda de vocês também. A gente tem contra os machistas, tá bom? E eu queria falar também sobre a lei do minuto seguinte, que é a lei 12.845 de 2003, tá? Que é quando ocorre o estupro. Então, a mulher ela tem esse atendimento gratuito e imediato, tá? No hospital ou no posto de saúde. Ocorreu o estupro, a primeira coisa que tem que se fazer é ir até o hospital para poder estar colhendo as provas. De preferência, se possível, vá com uma advogada, porque às vezes a gente sabe, né, que para fazer a lei valer, a gente precisa estar com um advogado do lado, né? Nem sempre a gente consegue sozinho fazer a lei valer. Então, primeiro vá ao hospital, para depois ir para a delegacia fazer o registro de ocorrência, tá? E tem também, aí em Niterói, tem o CODIM, né, que é a Coordenadoria de Políticas Públicas e Direitos das Mulheres. Depois eu vou passar o telefone também, para quem tiver alguma dúvida, né, como é em Niterói, fica mais fácil para vocês estarem resolvendo, tirando suas dúvidas. E também tem a Central 180, né, da mulher, para poder vocês obterem algumas informações. E a mais recente é a lei da laqueadura sem a autorização do marido. Agora, gente, agora que foi ter essa lei. Imagina, eu tenho que pedir autorização para marido para eu poder fazer algo no meu corpo. Absurdo, né? Total. E essa lei da laqueadura, ela também com relação à vasectomia também, né? Que também não precisa pedir autorização para o marido, né? Tanto a mulher quanto o homem, eles podem estar fazendo sem autorização, né? Graças a Deus. E agora, a idade mínima é de 21 anos, tá? Não exige mais consentimento do parceiro, não precisa ter filhos e a laqueadura pode ocorrer após o parto, tá? Mas é necessário também solicitar esse procedimento com pelo menos 60 dias, né, antes do parto, tá? E ela deve ser feita entre 30 a 60 dias, mais ou menos, e o não cumprimento tem uma pena de 2 anos também a 8 anos e multa, tá bom?
E eu queria falar também sobre uma lei que eu até postei ontem, que é sobre o acompanhamento, sobre ter uma acompanhante em consultas e exames, tá? Que é obrigatório, principalmente em casos de sedação. Essa lei é estadual, é a Lei 9878 de 2022, tá? E o não descumprimento dela pode gerar sanções administrativas, civis e penais, tá? Então, é isso, gente. Eu gostaria que vocês passassem, principalmente homens passassem, porque vocês também têm mulheres, têm namoradas, têm irmãs, têm filhas, mãe. Então, que vocês passassem essas informações também para outras mulheres. Mulheres, se unam, por favor. Estudem também, procure se estabilizar profissionalmente, em primeiro lugar, porque para quando acontecer alguma situação delicada, você ter como sair dessa situação, tá? Então, mulheres, se unam e, por favor, passem essas informações para outras mulheres, porque informação é poder. Obrigada. Obrigada a você, doutora Ana, eu agradeço muito. Eu vi que tem umas mãozinhas levantadas, a gente vai deixar vocês falarem no final. Vamos deixar primeiro as nossas convidadas falarem, depois a gente tira as dúvidas. E esse é quase um guia de sobrevivência, de como ser mulher no Brasil, né? Infelizmente, só pelo fato da gente ser mulher, nós somos vulneráveis todos os dias. E se eu perguntasse aqui, não vou fazer esse constrangimento, quantas mulheres presentes aqui já sofreram algum tipo de abuso em um desses aspectos que a doutora Ana mencionou aqui, eu tenho certeza que vai dar 100%. Porque desde nova, todos os dias a gente se sujeita, todas nós já passamos por algum tipo de abuso em algum momento. Então, muito obrigada. De suma importância essa informação das leis que as mulheres precisam conhecer para se proteger. Tá? Doutora Maíra, fica à vontade. Bom dia, está me escutando bem? Estão me ouvindo? Quero agradecer a doutora Rafaela e a doutora Cauane o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Agradecer a Ana pelos esclarecimentos, pela palestra excelente, e a Cauane também. Vamos ver se eu consigo fazer a leitura. Bom, meu nome é Maíra Barros. Eu sou advogada, sou membro da comissão da OAB Mulher, sou delegada de prerrogativas, sou subcoordenadora do GT de prerrogativas da Mulher Advogada, da OAB, e sou embaixadora jurídica, né? Então, eu vou começar a minha fala com a seguinte afirmação. Toda mulher, dependente da cor, raça, idade, classe social e instrução, pode ser uma vítima de abusador, né? De um homem abusador. De acordo com as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 3 mulheres sofre ou já sofreu violência doméstica. Hoje, nós somos o quinto país no ranking de violência doméstica, atrás somente de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Nós somos o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Na 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, Vitimização de Mulheres do Brasil, que foi realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles apontaram que cerca de 18.600 mulheres brasileiras foram vitimizadas no ano de 2022. Eles fazem a pesquisa no ano seguinte para fazer o apontamento do ano anterior, né? E essa mesma pesquisa, ela diz que houve um aumento, houve um crescimento das modalidades de violência, mas, sobretudo, da violência psicológica, física e sexual contra as mulheres. Existem também os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que também foi feito até julho do ano passado, de 2022. Eles apontaram que receberam cerca de 31.000 denúncias de violência doméstica e familiar naquele ano. Ainda não fizeram a pesquisa seguinte, né? E para combater tudo isso, a gente tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que é uma lei de 2006 ainda, mas que a gente ainda verifica que vem aumentando os casos de violência, né, absurdamente. A lei foi criada por conta da Maria da Penha, Maia Fernandes, que foi uma mulher que lutou durante 20 anos para tentar punir o seu agressor, né? Em 1923, ela levou um tiro que deixou ela paraplégica. Depois disso, ele ainda tentou eletrocutar enquanto ela tomava banho. Mas, graças a Deus, ela conseguiu sobreviver. E, durante 19 anos, ele ainda ficou sem punição, ficou impune. E aí ele só foi condenado a 3 anos de prisão.
Então, devido à morosidade do caso, isso foi levado à Corte Internacional Americana e o Brasil foi responsabilizado por omissão e negligência em relação à violência doméstica. Daí vem a criação da Lei Maria da Penha e o nome da lei é em homenagem a ela, né? O objetivo da lei é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, criando um mecanismo de prevenir, punir e erradicar a violência, né? Daí também foi que, a partir daí, eles criaram o Juizado de Violência Doméstica e Familiar para a Mulher. A Organização Mundial de Saúde ainda define violência contra a mulher como todo tipo de dano físico, sexual, moral, patrimonial e psicológico. Esses são os tipos de violência que a gente encontra na Lei Maria da Penha, no artigo 7º. E aí eu vou exemplificar para vocês poderem entender um pouco. Violência física, que é qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da mulher. O que pode ser isso? O espancamento, estrangulamento, aquele sacolejo, aperto do braço, entre outras, né, agressões que o homem pode praticar. Além disso, a gente tem a violência moral. O que é a violência moral? É qualquer conduta que configure, por exemplo, a calúnia, que está tipificada no Código Penal, no artigo 138, ou a difamação, que está tipificado no artigo 139 também do Código Penal, ou a injúria, que está tipificado no artigo 140 do Código Penal. E aí, exemplificando para vocês, o que pode ser isso? Acusar a mulher de traição, por exemplo, emitir juízos morais sobre aquela mulher, sobre a conduta dela, fazer algum tipo de críticas mentirosas, por exemplo, expor a vida íntima da mulher. E aí a gente tem também a violência patrimonial, que configura qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, do objeto daquela mulher. Por exemplo, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e qualquer recurso econômico. É o homem que controla, por exemplo, o dinheiro da mulher, que deixa de pagar a pensão, que destrói os documentos pessoais, que furta a própria mulher, que consegue extorquir aquela mulher ou praticar algum tipo de dano, estelionato. São exemplos de violência patrimonial. Além dela, a gente tem a violência sexual, que é qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relações sexuais não desejadas, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. E aí a gente consegue exemplificar melhor, que todo mundo sabe, é o estupro, obrigar a mulher a fazer qualquer tipo de ato sexual que causa algum tipo de desconforto, repulsa, impedir, por exemplo, a mulher de utilizar métodos contraceptivos, né? Ou forçar a mulher a abortar. Também é um tipo de violência sexual. E, além dela, a gente tem a violência psicológica, que foi incluída, né, após a Lei Maria da Penha, em 2018, que foi incluída pela Lei 13.772, que pode ser qualquer conduta, né, que cause algum dano emocional, diminuindo a autoestima da mulher, controlando suas ações, comportamento ou as suas decisões. Por exemplo, ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento, proibir a mulher, por exemplo, de estudar, de viajar, de falar com amigos, né? Isolar aquela mulher numa vigilância constante, perseguir aquela mulher de alguma forma. Esse é um tipo de violência psicológica. Ela foi introduzida recentemente, né, de acordo com a Lei 13.772 de 2018. E aí, a gente precisa também falar um pouco dos ciclos da violência. Precisam ser identificados por essa mulher, para que elas possam também identificar os tipos de violência. E aí a gente tem o aumento da tensão, que é quando a mulher fica nervosa, preocupada, com medo, pisando em ovos, como a gente fala, né? Com medo de que aconteça alguma coisa. Logo após vem o ato de violência, que são as agressões que aquele homem causa àquela mulher, né? E após a agressão, ela entra naquela lua de mel, que é aquela fase do arrependimento, em que o homem, né, tenta trazer a mulher de novo para o ciclo, e aí ela acha que está tudo bem e volta de novo, e esse ciclo se repete em uma constante, até que essa mulher consiga sair, né, do ciclo de violência. E aí o que ela pode fazer? Procurar uma ajuda, fortalecer a rede de apoio dela, denunciar o agressor, procurar, de repente, um advogado, uma amiga, um parente, né, para poder fazer um registro de ocorrência, pedir uma medida protetiva de urgência, e aí a gente entra no artigo 18 da Lei Maria da Penha, onde tem tipificado as medidas protetivas de urgência. Algumas são
obrigação direcionadas ao agressor, ao afastamento do lar, e aí ele também vai ser proibido, né, de falar com a ofendida por qualquer meio de comunicação. E aí, nesse caso, tem outras medidas que podem ser direcionadas para que consiga medidas protetivas no artigo 23, que é destinado à ofendida, né, que ela, pode ser após o afastamento do lar desse agressor, ela pode ser reconduzida à casa, né, depois que esse homem sair, também é um tipo de medida que pode ser destinada a ela. E existem homens, né, que acabam subtraindo os bens dessa mulher, também é um tipo de medida protetiva que pode ser destinada a ela, que é a restituição desses bens após o agressor subtrair. Então, são alguns exemplos, né, de medidas protetivas que podem ser deferidas, né, lógico que pelo juízo, após o registro de ocorrência encaminhado para o juiz, tem um período de 48 horas para poder ter o deferimento, e após o deferimento, esse agressor é intimado num prazo de 24 horas, e a vítima, obrigatoriamente, também é intimada para tomar ciência do deferimento, né? E após a intimação dele, a medida já começa a valer. Então, é importantíssimo, né? E necessário que se faça esse trabalho, não só acadêmico, porque eu, na época que me formei lá atrás, não vou falar o ano, porque já tenho uma certa idade, eu não tive a oportunidade de estudar isso, e a lei, você também não, Cal? A Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima, né? Mas, sobretudo, também não, Rafaela, sobretudo de conscientização para mulheres, né? Para que elas saibam que elas podem se valer dessa lei para se proteger e se fortalecendo, saindo desse ciclo, né? Só para acabar a minha fala, não me estender muito, a Lei 11.104, que a Ana falou também, do feminicídio, né? A gente faz um alerta para interromper esse ciclo de violência, essa mulher sair desse ciclo, para que ela não chegue ao final disso, que é exatamente feminicídio, né? Que alterou o Código Penal, incluiu como uma qualificadora no crime de homicídio, além de incluir também no rol de crimes hediondos. Então, o assassinato da mulher hoje é considerado um crime hediondo também. E aí, eu vou deixar agora só uma fala. O aplicativo Rede Mulher é um aplicativo que eu tenho no meu celular. Além da medida protetiva que você pode pedir, você pode colocar 2 pessoas responsáveis em caso de urgência. Você consegue acessar essas 2 pessoas, são os guardiões, que a gente chama, e ele tem um botão de emergência também. A mulher que precisar em urgência, ela pode clicar naquele botão que é diretamente acionado. Se qualquer mulher precisar de algum tipo de informação, liga 180. É importante informação, 180. Agora, se a mulher estiver em caso de urgência, sofrendo uma violência, ela tem que ligar para o 190, que é o telefone da polícia. Tá? Finalizo a minha fala de novo agradecendo Cauane, Ana e Rafaela. Bom dia a todos. Eu fiquei nervosa, gente. Desculpa. Foi maravilhoso. Tô melhorando. Obrigada. Assim, como é importante, né, a gente ter conhecimento, porque aqui tem quase 100 pessoas nessa palestra hoje, e se a gente multiplicar esse conhecimento para 2 mulheres, conta essa novidade para 2 mulheres, mostra essas leis para 2 mulheres, a gente já vai ter a multiplicação do conhecimento de uma forma absurda. E, assim, não se esqueçam que em sede de violência não existe essa questão de não se meter, né? Você está ciente de que tem alguém se sujeitando, porque às vezes a pessoa que é a vítima, primeiro, ela não consegue enxergar que ela está sendo vítima, muitas das vezes ela enxerga e ela não consegue, ela se torna paralisada para tomar alguma medida, e depois que ela decide tomar uma medida, ela fica perdida de não saber para onde correr. Então, é um processo muito longo que pode gerar um feminicídio. Então, se você sabe que uma mulher está sofrendo violência, denuncie. Pode ser feita denúncia para o terceiro. Fala, Maíra. Vou te pedir licença para falar o que você já sabe, Cauane e Ana, né? Os que estão presentes, né? Eu fui uma vítima de violência doméstica, né? Hoje eu faço a pauta da mulher justamente por isso, para levar informação, mas eu poderia ter sido uma vítima de feminicídio se eu não tivesse interrompido o ciclo. E até por isso que às vezes eu me emociono de falar e fico um pouco nervosa, porque vem um pouco dos gatilhos ainda, né? Mas é importante que toda a informação passada aqui hoje seja levada para outras mulheres, porque
porque foi assim que eu consegui sair do ciclo. Eu não consegui identificar que eu estava num ciclo de violência, eu não consegui identificar os abusos, e quando eu identifiquei, eu consegui fortalecer a minha rede de apoio e pedir ajuda. E eu acho que é isso que toda mulher tem que fazer. Tá? Obrigada. E muito obrigada pela confiança em dizer isso, porque não é fácil você se expor dessa maneira, mas se for para salvar a vida de alguém, né, Maíra? De repente, alguém que está aqui ouvindo, a gente não sabe. Bom, agradeço muito a presença de vocês. Eu não estou encerrando. Só lembrar aos alunos o seguinte: aos alunos do NPJ de Niterói, que estão presentes, para ganhar as horas, façam um relatório, entregue para o seu professor orientador do EP. Tá? Aos demais alunos de outras unidades, conversem com os seus coordenadores e professores para saber como fazer aí ganhar essas horas. E também eu quero dar a palavra aqui para as meninas. Eu só tinha visto meninas, né? Por isso que eu falei meninas. Deixa eu confirmar que tem 4 pessoas. Não, tem uma pessoa aqui. Maria Eduarda está com a mãozinha levantada. E a Ludmila em seguida, para falar se precisar. E a Silvia também. Então, nessa ordem. Maria Eduarda, Ludmila, Silvia e Fernanda. Pronto. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, obrigada pela palestra. A questão que me ocorreu durante a palestra é a seguinte: a violência doméstica e, consequentemente, feminicídio são mais vistas em pessoas pretas, mulheres pretas, que ocupam 67% da estatística, e as mulheres trans, cuja expectativa de vida não excede os 40 anos. Sem falar no genocídio das Yanomami, que sofrem estupros e toda sorte de violência quando das questões de terras, que, querendo ou não, está atrelada à questão da violência contra a mulher enquanto grupo marginalizado da sociedade. A minha pergunta é: que políticas públicas o Estado, tanto o Estado, Poder Executivo, quanto o Legislativo e o Judiciário, nos limites da sua jurisdição, podem fazer, podem elaborar para que a gente diminua ou mitigue essa pirâmide? Porque a relação entre as mulheres no Brasil, ao meu ver, ela é essencialmente piramidal. As mulheres brancas de classe média estão no topo e recebem, consequentemente, mais tutela dos seus direitos, e as demais sofrem mais violência do que as ditas privilegiadas. Então, na opinião das senhoras, o que pode ser feito? Podem falar. Pode falar? Fala, Maíra. Maíra, pode falar, meu amor. Pode falar, Cá, se quiser. Eu acho não que... Não tem problema. Você acabou de sair desse tema, pode dar continuidade, por gentileza. Justamente as políticas direcionadas justamente com recorte, né? As mulheres negras, as mulheres trans, e o que a gente realmente não vê nesse momento, né? Mas isso é um trabalho de educação, informação e exigência ao poder público. Eu acho que é isso. Só complementando, na minha opinião, é o seguinte: o primeiro passo é essas pessoas terem acesso à informação, porque muitas delas sequer sabem dos direitos que elas possuem. Isso só acontece quando o Estado ele entra efetivamente nessas comunidades e ele alcança esses grupos marginalizados. Infelizmente, nosso país ele é muito opressor para a mulher e para as mulheres negras, e todos esses grupos que a nossa aluna mencionou aqui ficam muito mais prejudicadas, infinitamente mais prejudicadas, porque há uma dificuldade de acesso à informação e o acesso às políticas que estão presentes. Muitas delas não sabem que podem recorrer às medidas judiciais e policiais, ou tem medo de alguma retaliação própria ali da própria comunidade ou da vulnerabilidade que ela vive em si. Mas eu acho que a informação é o primeiro passo. Eu queria falar também, como eu já disse, eu acho também que a sociedade precisa saber votar, que eu havia falado anteriormente. A gente precisa votar em mulheres. Eu sou negra, então vou votar em mulheres negras, que sabem o que eu passo. Eu sou índia, então vou votar em mulheres também índias, para poder... que elas sabem o que está acontecendo lá dentro. Então, assim, a gente tem que votar em mulheres que levante essa pauta, né, do feminismo também, que lute pela gente. Porque quem sabe o que outra mulher precisa é outra mulher. E eu faço um trabalho também com a OAB, que a OAB vai à escola.
Então, assim, eu vou até a escola, a gente fala também sobre violência doméstica, a gente fala sobre bullying. Então, é isso, a gente levar essa informação que a gente está recebendo para outras mulheres, compartilhar na rede social também para outras mulheres, porque muitas mulheres não sabem. Eu vi um vídeo ontem que eu falei assim, gente, essas mulheres não sabem o que elas estão falando, elas não conhecem nada de leis. Eu não lembro qual era o nome da igreja, mas elas falavam cada atrocidade que eu falava assim, meu Deus, elas precisam de um pouco, é só um pouquinho de conhecimento que elas precisam. Porque, assim, com certeza, algumas delas devem sofrer estupro marital, porque pela fala delas, então, assim, levar essas informações para outras mulheres, para mãe, irmã, filha, vizinha, para todo mundo, tá? Eu concordo aqui com todas as doutoras e gostaria de acrescentar que nós, como estudantes acadêmicos de direito, advogadas, temos o dever social de passar informação jurídica para as pessoas que não têm acesso ao básico. Então, assim, imagina, nós como advogadas nem sempre temos acesso a essas leis. Eu realmente não sabia, antes de construir a comunidade da sororidade jurídica, sobre todo esse universo jurídico em prol da mulher. Lógico que eu acho que o Estado ainda falha muito, muito, muito com relação ao efetivo acesso da proteção da mulher, com relação a todas as violências que a mulher sofre, né? Com relação a toda a pirâmide que a colega mencionou aí. Excelente explanação, excelente pergunta, parabéns aí pelo seu posicionamento, tá bom? Vai ser uma excelente advogada ou concursada, né? Não sei qual é o objetivo dela. O Rafa, rapidinho, que eu acabei falando tão rápido sobre a sororidade, que eu acabei esquecendo de explicar o que é a comunidade, né? A sororidade jurídica é uma comunidade de mulheres do direito que busca a equidade da figura feminina na sociedade. Acreditamos no poder da revolução social através da figura feminina. E vamos sempre utilizar o âmbito jurídico em prol das mulheres e da sociedade, né? Então, todo mundo que participa da comunidade da sororidade jurídica, as embaixadoras, elas têm como propósito e missão dentro da comunidade de espalhar conhecimento jurídico e outros conhecimentos diversos para outras mulheres que não têm acesso a nada. E para outras advogadas, enfim. É essa rede de apoio, de consciência com relação a tudo que a gente precisa saber para a gente ter a nossa liberdade garantida, a nossa dignidade, a nossa luta. Então, meninas, estão todas convidadas para participarem da sororidade jurídica. Quem quiser escrever sua trajetória jurídica, mostrar a sua história, a sua força, a sua luta, a sua vitória, e deixar uma mensagem de incentivo para quem for ler a história de vocês lá na página, estão todas convidadíssimas, tá? Segue a gente nas redes sociais, a sororidade.jurídica. Serão todas muito bem recebidas. E... meninos, também convidem suas amigas, suas mães que são do direito e também que não são, para elas conhecerem a nossa página, que lá é uma rede de informação. Eu apoio todo tipo de coletivo de mulheres que se juntam para levar tanta informação para as mulheres. Então, assim, quanto mais coletivos nesse segmento tiver, melhor para a gente construir uma sociedade mais justa e igualitária para todas as mulheres. Gente, é isso. Muito obrigada. Acho que não passamos tanto do tempo, né, Rafa? Muito obrigada a todos os ouvintes e as convidadas. Deixa eu só dar um esclarecimento aqui. Infelizmente, tem algumas mãozinhas levantadas. Eu vou pedir uma gentileza. Como a gente deu a palavra livre para as nossas convidadas, deixou porque a informação era muito preciosa, a gente ficou com pouco tempo para as perguntas. Mas eu deixei aqui no chat, o pessoal que está com a mãozinha levantada, o contato. Na sororidade, vocês podem direcionar as perguntas. Posso fazer assim, Cal? Porque tem 3 mãozinhas levantadas e a gente já está estourando o nosso tempo, em razão de outro compromisso. Então, vocês podem mandar. Está lá na sororidade jurídica e na remada delas, que tem lá outra comunidade, outro coletivo em Niterói, que está começando em prol de mulheres, né? Que remam, que não remam, que estão ali na boa viagem, né? Mas todos vocês sintam-se à vontade para perguntar. Se eu te vi na palestra... gostei, muito obrigada, elogia elas, né, porque elas são nossas convidadas. E gostaria de fazer uma pergunta. Pode deixar lá que as meninas vão estar respondendo a vocês. Desculpa a gente não ter mais tempo, porque é muita informação. Gente, como foi rico. E eu tenho certeza que esse evento foi um sucesso. Só pelo fato de ter simultaneamente aqui 100 pessoas presentes, isso já representa o nível e a grandeza de um evento desse, no meio de uma manhã, como é difícil esse horário. Então, eu já sei que é assim. Então, agradeço a todos os alunos presentes. Vocês são importantes. A formação de vocês é importantíssima. E isso que vocês agregam hoje pode salvar uma vida amanhã.
tá? Então, agradeço as 3 doutoras que são minhas amigas, tá? Vamos estar programando mais eventos para frente. Quem sabe trazer vocês presencialmente aqui na faculdade, vocês conhecerem os nossos alunos de perto. Então, agradecer a todos vocês, muito obrigada. O NPJ de Niterói, e eu falo em nome de outros NPJs aqui, Alcântara, Duque de Caxias, Campo Grande, Ilha do Governador, né? E, entre outros campos que estão aqui presentes, representados pelos seus alunos e coordenadores e professores. Muito obrigada a todos, tá? Eu vou dar encerrando, repetindo aqui aos alunos de Niterói, vocês podem encaminhar o relatório da palestra para o orientador de vocês para conseguir as horas representadas aqui nesse evento de hoje. Então, dou por encerrada. Agradeço demais a todos e um bom dia. Mulheres, sigam na luta. Homens, contamos com vocês.